Olá, meus amores! Novamente estamos aqui para a gente poder ter mais uma aulinha online, conectados. Sou a professora Alice. Hoje é uma aulinha de gramática, onde a gente vai utilizar o livro de gramática, tá? Quando for na hora que a tia colocar a aula, a tia manda todos os recadinhos. O livro, as páginas, a unidade, tudo bem direitinho, tá bom? A tia vai começar hoje revisando uma aulinha que a gente teve. Nós tivemos uma aulinha antes disso tudo acontecer sobre encontros consonantais. Os encontros consonantais, como a gente viu, são encontros de duas consoantes. Como? Nós temos na palavrinha, nós temos verde. Bem aqui, nós temos duas consoantes, R e D. E elas estão juntas. Então, quando elas ficam juntas, nós dizemos que ocorreu um encontro consonantal. Então, aqui a gente tem o R e o D. Ocorre um encontro consonantal. No encontro consonantal, nós falamos as duas consoantes. Nós falamos tanto o R quanto o D. Verde. Então, aí nós temos duas consoantes juntas, mas que elas podem se separar. Quando nós vamos separar as palavras, ó, verde, elas ficam em sílabas diferentes. Quando elas ficam em sílabas diferentes, nós temos o encontro consonantal separável. Outra palavrinha com encontro consonantal, prato. Nós temos o encontro consonantal. Vamos ficar separadinhas. Que se torna inseparável, porque eles não se separam. Nessa parte do encontro consonantal, nós sempre falamos as consoantes, nós dizemos as consoantes e sai todo o som das consoantes. Ó. Prato, você tanto escuta o P, como você escuta o R. Então, aqui nós temos o encontro consonantal. Aqui a tia fez um pouquinho sobre uma revisãozinha, para que a gente entre realmente no assunto hoje. O nosso assunto é o dígrafo. Dígrafo, todo mundo olha para a tia e diz assim: tia, mas dígrafo é um encontro consonantal. O que ele tem de diferente? No encontro consonantal, nós falamos as consoantes. No encontro consonantal em si, nós falamos duas consoantes. Mas no dígrafo, ele ocorre o encontrinho de duas letras, mas que nós falamos apenas um único som. Quais são os dígrafos? Hoje a gente vai ver 10 dígrafos. Nós vamos ver os dígrafos CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. Tia, mas o GU e o QU tem uma consoante e uma vogal. Como é que se torna encontro consonantal? O GU e o QU não são em si um encontro consonantal, mas sim um dígrafo, porque quando falamos o GU e o QU, antes de E ou I, ele fica apenas um som. Então, como ele fica apenas um som, ele se torna dígrafo. Dígrafo é quando falamos algumas determinadas letrinhas juntas e elas me dão um único som. Aqui nós temos o CH. CH, quando nós falamos, vamos ver qual é o som que ele faz. Machado, China, chuva. Quando você fala o CH, ele vem com o sonzinho do X. Então, eu tenho duas letrinhas, o C e o H, com o som do X. Por isso que ele se torna dígrafo, porque ele tem o som do X. Nós temos aqui o LH. Vamos ler as palavrinhas para poder a gente entender o som do LH. Ilha, milho, alho. Tia, então o LH tem som de quê? Porque a gente enrola um pouquinho a língua para falar. O LH vai permanecer um pouco com o som do L, apenas do L. Por
quê? Porque o H não tem som. O H é a única letra do nosso alfabeto que não possui um som em si. Ele possui os sons das vogais que ficam próximos a ele. Então aqui nós temos o LH com o som de L. NH. Vamos ler o NH para poder a gente entender um pouquinho. Ninho, sonho, galinha. Aqui nós temos o som do N, um pouquinho mais puxado. Porque quando a gente puxa com o H, nós estamos puxando 3 letrinhas para formar apenas 2 sons, que é a junção do N e do H com a vogal que o acompanha. Como o H não tem som, aqui fica como se fosse o som do N. Aqui nós temos o dígrafo RR. O dígrafo RR, nós vamos ler para poder entender um pouquinho mais. Arroz, carro e real. Nós temos 2 R's, mas quando falamos, apenas pronunciamos um. Porque a gente fala assim, arroz, não falamos dessa forma. Carro, também não. Ir real, não falamos completamente os 2 R's. Falamos os 2 R's, mas com um som apenas de um. Então aqui eu tenho apenas o som do R. Eu tenho 2 R, forma apenas um som. Aí eu tenho um dígrafo. SS. O SS a gente também vai ler as palavrinhas para poder entender. Pássaro, assado, assim. Nós temos 2 S nessas palavrinhas, mas quando pronunciamos elas, pronunciamos apenas com um S. Será que nós falamos assim? Pássaro, assado, assim? Não falamos. Falamos as 2 letrinhas juntas e aí formamos apenas um único som. Quando falamos 2 letras juntas com um único som, ela se torna dígrafo. O dígrafo SC. O dígrafo SC, SC cedilha, XC, GU e QU, não tem na gramática. A tia está encaixando agora para vocês. Mas eu vou colocar para vocês no grupo, para que vocês observem, tá? Na explicação dá para entender. SC é quando eu junto a letrinha S com a letrinha C. Vai me dar que som, tia? Vamos ler as palavrinhas para a gente entender. Descendente, nascer, crescer. Será que nós falamos descendente, nascer, crescer? Não falamos assim. Nós, pelo contrário, falamos apenas o S. Como assim, tia? O SC vai puxar o som de uma letrinha, vai puxar o som da letrinha S. Nascer, crescer, descendente. Então nós estamos aí puxando a letrinha S. No SC cedilha, muito parecidinho com o SC, nós temos cresça, nasço e desço. Lembrando que o C cedilha só é usado antes das vogais A, O e U, tá? A gente vai anotar bem aqui. O C cedilha só é usado antes das vogais A, O e U. Tia, ele não é usado antes das vogais E e I? Não. Antes das vogais E e I é usado apenas o C. Quando falamos cresça, nasço, desço, falamos cresça, nasço ou desço? Não falamos. Falamos apenas o som do S. Nasço, cresço, desço. Então o SC cedilha tem o som também do S.
XC. XC também é um dígrafo, porque usamos duas letrinhas, mas utilizamos apenas um único som. Ó, exceção, excelente, exceto. No XC, nós temos um diferencial. Às vezes nós vamos ter o XC com som de S e às vezes nós vamos ter XC com som de C. Vai depender muito da palavra que você estiver lendo. Então, XC vai ter, às vezes, o som de S, às vezes, o som de C. Vai depender muito da palavra que você está lendo e da sua dicção. Às vezes, quando você fala exceção, tem gente que fala exceção. Então, puxa um pouquinho o S. O correto do XC é mais vir em função da letrinha C. Exceção. Excelente. Exceto. Ele puxa muito mais o som da letrinha C. GU e QU. GU e QU vem um pouquinho diferente, como a tia já estava explicando. O GU e o QU não tem duas consoantes juntas. Nós temos uma consoante e uma vogal. Mas por que ele entra como dígrafo? Porque quando juntamos ele com outras vogais, eles apenas me dão um único som. Como a tia vai fazer agora? O GU e o QU só é dígrafo antes de E e I, certo? Aí a tia vai fazer um exemplozinho para vocês. Quando a gente tem bem aqui, preguiça, a gente vai ler para explicar. Gui. Você está falando U? Não, você não está falando U. Então eu só tenho dois sons. Eu só tenho o som do G e do I. Por isso que ele se torna dígrafo, porque eu vou ter o som apenas de duas letrinhas. Mas se a tia colocar para vocês guarda, eu tenho o GU, mas eu tenho a vogal A. Quando nós falamos essa palavrinha, guarda, nós falamos o G, o U e o A. Então ele não se torna dígrafo, porque nós estamos falando a vogal U. QU, da mesma forma que o GU, bem parecido. O QU, ele só vai se tornar dígrafo antes da letrinha E e I. Quando a tia coloca a palavra queijo, vocês escutam a letrinha do U? Vocês escutam esse sonzinho? Queijo. Como esse som não entra, que é o som do U, ele faz parte do dígrafo, porque eu estou juntando o Q com o E e formando um som. Então ele vira dígrafo. Já quando a gente tem outro sonzinho, que é o quadro, vou colocar o QU com o A. Quando eu coloco o QU com o A, eu falo o som das três letras. Quadro, eu falo o Q e eu falo o U. E eu falo o A. Então, se eu estou falando essas três letrinhas, ele não se torna dígrafo, porque eu estou falando a letrinha U. Então, GU e QU só se tornam dígrafo quando eles vierem com as letrinhas E e I. A tia espera que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, tira dúvida com a tia, que a tia tá tranquila para estar dando outras explicações para vocês, tá bom?